Graça e paz, meus irmãos. Amém. Aleluia. Estamos entre o povo da aliança da graça mesmo, hein? Louvado seja o nosso Deus por mais um domingo de Páscoa, não é? Nós não nos apegamos a calendário católico romano, pois nós nos submetemos às Escrituras e nas Escrituras nós aprendemos que todo domingo é um domingo de Páscoa, que todo domingo nós celebramos a passagem da morte para a vida através da morte, sepultamento, ressurreição e ascensão do nosso Redentor Jesus Cristo, como acabamos de cantar. Portanto, meus irmãos, nós precisamos vir para essa santa convocação, para essa santa assembleia solene, para esse bendito encontro com o nosso Redentor, com muita ansiedade em nosso coração. Por isso que eu sei que você deve ter se preparado adequadamente no sábado e você provavelmente orou para que o Senhor o abençoasse, para que o Senhor o curasse, para que o Senhor o fortalecesse. E Ele faz isso no maior meio de graça que Ele nos deu, a sua santa convocação, que é essa assembleia solene. Amém, meus irmãos? E nessa hora da nossa santa convocação, nós aprenderemos da Santa Escritura e ouviremos agora a santa instrução do nosso Rei Jesus. É o momento do nosso culto em que Ele nos instruirá por meio de sua palavra. As crianças que ainda não pegaram o boletim infantil podem pedir ali para o Otávio, para o Gustavo, para o Mateus, para os irmãos ali. E eu já quero logo dizer a palavra que os pequenininhos devem pesquisar com o auxílio de seus pais, porque eu sempre acabo esquecendo, eu não coloco no esboço, né? Agora eu lembrei e esquecer de novo. Então a palavrinha que as nossas crianças devem pesquisar é arrependimento. Tá bem? Palavrinha arrependimento. Como os irmãos sabem, nós estamos numa série de pregações expositiva com base no Evangelho de João, cujo título é Jesus, o Eterno Eu Sou. E nós, algumas vezes, tomamos a liberdade de fazer alguns excursos, não é? Alguma digressão, um parênteses, uma notinha de rodapé sobre algum assunto que nós tratamos. E hoje eu tomo a liberdade de, com base na pregação da semana passada que nosso irmão André finalizou, o capítulo 6 do Evangelho de João, falando sobre o discipulado do Senhor Jesus Cristo, e eu gostaria, portanto, hoje, de pedir a licença dos irmãos e nós irmos rapidamente ao Evangelho de Marcos, para tratarmos de um assunto muitíssimo caro para nós como cristãos. Marcos, capítulo 1, nós faremos a leitura dos versos 14 a 20. Já dando um spoiler para os irmãos, nós temos programado uma minissérie dentro do Evangelho de João. Só isso que eu posso dar de spoiler, né, André? Cujo título é, assim que chegarmos lá, assim que for mencionado algo nesse sentido, então vou manter o mistério para os irmãos não faltarem e acompanharem as pregações. O título dessa minissérie, dentro dessa grande série que nós faremos, será Conhecendo o Nosso Inimigo. Só isso que eu posso dar de spoiler, tá bom? Então vamos à leitura de Marcos, capítulo 1, dos versos 14 a 20. Diz assim a Santa Escritura: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos ao nosso Deus, meus irmãos, mais uma vez, em oração. Pai Santo, nos achegamos a Ti mais uma hora, ó Deus, e nessa hora rogamos a Ti pelo auxílio do Teu bendito e doce Espírito. Rogamos a Ti, Senhor, que o Teu Filho Jesus, nesta hora, seja exaltado, seja glorificado, ó Deus, e somente Ele receba toda a atenção das nossas almas nessa hora. Ó bendito Espírito, abra os nossos olhos para que nós possamos ver a majestade de Jesus. Ó Senhor, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir as doces palavras do bendito Redentor.
Ó Deus, abra os nossos corações para que possamos amá-lo, recebê-lo e, à luz disso, ter uma santa disposição de conhecê-lo e nos entregarmos ainda mais a ele. Senhor, pecadores obstinados em nosso meio, dê a eles nessa hora arrependimento e fé verdadeiros, ó Deus. Ó Senhor, edifique a tua igreja, proteja o teu rebanho, alimenta os teus eleitos nessa hora. Senhor, ajuda o pregador para que ele seja claro na exposição do texto, para que ele seja, apesar das suas debilidades e fraquezas, que ele ajude o teu povo nessa hora a compreender e a aplicar, Senhor, a tua palavra. Ajude, Senhor, também o teu povo a receber de maneira ativa e atenta e zelosa e meticulosa a tua palavra, Senhor, comparando as Escrituras e amando ainda mais o teu Redentor, o teu Santo Filho, o nosso Rei. Nós oramos assim gratos, Senhor, certos de que o Senhor, em Cristo Jesus, nos recebe para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Meus irmãos, como vocês sabem, na página do nosso boletim, nós temos ali, né, nós temos discipulado a nossa igreja a acompanhar os sermões de maneira ativa. Então ali você tem, né, na página seguinte do último cântico, algumas informações, não é, que os irmãos devem preencher, devem colocar para depois usar em seus cultos familiares, na meditação hoje à tarde com a família ou amanhã para registro, mas nós temos incentivado os irmãos a acompanharem os sermões de maneira ativa. Então tem algumas informaçõezinhas aí que vocês devem colocar, preencher, fora as anotações que os irmãos podem fazer, não é? Então, o título desta exposição é Marcas de um discípulo de Jesus Cristo. Eu poderia colocar marcas de um discípulo verdadeiro, mas seria um pleonasmo, né? Seria a redundância aqui. Mas nós poderíamos colocar isso também, né? Marcas de um discípulo, entre parênteses, verdadeiro de Jesus Cristo. Tá? Se eu fizesse a seguinte pergunta a você, conhecendo muitos de vocês, eu já presumo ou presumiria a resposta. Mas ainda assim, eu quero fazer a pergunta. Você é um cristão? Talvez tenha, nossa, não esperava, né? Léo, eu sei que você gosta de fazer perguntas na introdução, mas por essa eu não esperava, né? Você é um cristão? Abre aspas, talvez você responda assim, claro, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Muito possivelmente essa seria a sua resposta, não é? Imagine um não crente do seu trabalho, um conhecido, um familiar, fazendo essa pergunta a você. Talvez você responderia assim, claro, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. E talvez você fique incomodado com a pergunta, achando que talvez ela veio com algum sentido de desconfiança, né, de você ou da sua fé. E aí então você fica incomodado e você quer fazer um complemento. Aí você diz assim, ô Léo, hoje é dia do Senhor e eu estou aqui, estou no culto, não é? Participei da IBD. Então, meu irmão, eu sou um crente zeloso. Sou um discípulo de Jesus Cristo, assim como todo verdadeiro crente o é. É verdade, meus irmãos. Todo discípulo de Jesus Cristo é um crente verdadeiro e todo crente verdadeiro é um discípulo de Jesus Cristo, absolutamente falando. Mas nós temos um problema. Sempre tem um problema, né? Sempre tem um problema. O problema é que nós temos muitas pessoas que afirmam que são cristãs, que estão crendo verdadeiramente que são cristãs. Elas até argumentam, dizendo que são cristãs, pensam que nasceram de novo, quando, na verdade, nunca se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados. Notem isso, nunca se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados. E veja, eu não estou aqui falando sobre a adesão a uma tradição cristã. Eu não estou falando sobre você ter aderido à fé reformada. Eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre um genuíno e verdadeiro arrependimento. Porque de boa teologia nós temos um bom exemplo na Escritura, o próprio Satanás. Ele mais do que ninguém sabe que Deus é soberano, que Deus ordena e decreta todas as coisas, que Deus predestina e chama um povo para si, como nós vimos em João capítulo 6, que ele atrai seu povo de maneira poderosa e irresistível e o seu povo vem. Ele tem a melhor teologia do que qualquer um de nós aqui. E ele tem uma reação que muitos de nós não têm. Ele crê e treme. Muitos não creem e nem tremem. O Satanás, por nosso escândalo, é mais crente do que muitos daqueles que se dizem ser cristãos. Pasmem. Pasmem. Esse é o grande problema.
que nós temos milhões e milhões de evangélicos no Brasil. Mas se esses milhões e milhões e milhões de evangélicos tivessem o mínimo de cristianismo exigido na Escritura, nós teríamos um país radicalmente diferente. Tenho certeza disso. Ou o Evangelho de Deus não é poderoso para transformar o mundo quando ele avança? Ou ele não transformou o teu coração quando ele te salvou? Ou ele transforma o bandido e o bandido continua roubando? Não. O Evangelho é poderoso e ele transforma. Então o que é que está acontecendo? Esse é o problema. O problema é que nós temos muitos falsos crentes lotando igrejas. Igrejas abarrotadas de falso evangelho. Como nós vimos hoje pela manhã na EBD. Então hoje eu vou fazer muito eco com a lição da EBD que o nosso irmão André trouxe, não é? Falando sobre arrependimento, sobre evangelização. Então qual que seria a solução para esse problema? Deixa eu piorar um pouquinho mais, né? E aqui nós estamos falando de pessoas que estão há décadas em igrejas. Você já deve ter conversado com pessoas que estão aí há 10, 15, 30 anos numa igreja e elas estão no erro. Elas estão abraçando heresias de perdição, muitas vezes. Não estou nem falando de igrejas que estão enfermas, eu estou falando agora de igrejas falsas mesmo. E elas pensam que elas são crentes. Nós estamos falando também de seminaristas, de homens que Deus chama para o ministério, desejando o episcopado, não é? Desejando o ministério pastoral, que não são crentes também, que não nasceram de novo. E nós estamos falando também de homens que estão no ministério pastoral já há anos, que também não nasceram de novo. Então, notem que o problema não é só na membresia. O problema é na membresia e também em sua liderança. Então, nós temos pessoas que afirmam uma fé, mas que ela não é verdadeira. E aí é onde nós, como reformados, temos a grande tentação de achar que por termos uma boa teologia nós nascemos de novo. Isso não é verdade. Nós celebramos a nossa tradição, temos os nossos símbolos de fé, nós os amamos, nós os defendemos, pois entendemos ser verdade da Escritura. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos ir além de conhecimento intelectual. Nós precisamos que as nossas afeições estejam plenamente batizadas nessas coisas, que é o que diferencia a fé verdadeira da fé dos demônios. A fé verdadeira, ela opera pelo amor, pela submissão voluntária ao Rei Jesus. A fé dos demônios não se submete voluntariamente. Então nós vamos agora à nossa afirmação teológica. Jesus Cristo é quem chama e forma os seus discípulos. Estes têm marcas essenciais, profundamente distintas de todos os outros homens. Vou repetir. Jesus Cristo é quem chama e forma os seus discípulos. Estes têm marcas essenciais profundamente distintas de todos os outros homens. Então, necessariamente, surge uma pergunta. Quais são, portanto, as marcas de um discípulo de Jesus Cristo? Aqui está a solução para o nosso problema. Quais são, portanto, as marcas de um discípulo de Jesus Cristo? E nós entramos, portanto, na divisão didática do nosso texto. Nós temos 3 marcas nesse texto que nós acabamos de ler. A primeira marca é o arrependimento. Nós vamos considerar os versos 14 e 15. A segunda marca é a proclamação. Nós vamos considerar aqui os versículos 16 e 17. E a terceira marca é a entrega. Nós vamos considerar os versos 18 e 20. Hoje está bem fácil, né? Está dupla aqui de versículos. Então nós vamos, meus irmãos, nesse sermão, trazer a resolução, a solução para esse problema que nós vimos na introdução do nosso sermão. E eu convido você, mais do que nunca, a olhar para essas santas escrituras, analisando a sua alma. Como o irmão André orou, é um sermão que nos convoca ao autoexame. É um sermão que não nos pode deixar sair daqui com dúvidas acerca do estado eterno da nossa alma. Nós não podemos sair, meus irmãos, desse sermão com dúvidas acerca do nosso estado eterno. Nós precisamos sair daqui confiantes, certos de que Jesus Cristo realmente nos salvou e estamos seguros nele, ou nós estamos profundamente perdidos em nossos pecados. Nós precisamos sair daqui com uma dessas duas convicções. Para recomendar o sermão, para vocês aprofundarem nesse assunto do sermão, como a gente gosta de fazer, eu quero recomendar 2 literaturas, antes que eu esqueça. Deixei aqui do lado, estava quase esquecendo.
A primeira é uma que nós temos ali na nossa livraria, A Malignidade do Pecado, do Thomas Watson, tá? E a doutrina do arrependimento também, do Thomas Watson. Esse nós não temos na nossa livraria, mas o primeiro nós temos. Eu sugiro enfaticamente que vocês adquiram hoje mesmo, se possível, o livrinho A Malignidade do Pecado e já comece a ler. Eu estava realmente lutando para saber se faria uma série sobre esse assunto ou se a gente esgotaria esse assunto aqui pegando um gancho na última pregação. Depois eu e o André a gente luta para ver o que a gente vai seguir daqui, tá bem? Mas vamos lá. Marcas de um discípulo de Jesus Cristo. A primeira marca é o arrependimento, os versículos 14 e 15. Então deixe sua Bíblia aberta, pois como vocês sabem, nós temos o costume de ler muito as Escrituras, porque nós vamos expor texto a texto, parágrafo a parágrafo. Tá bom? Então vamos considerar agora o versículo 14 aqui, ó. Depois de ter João sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Bom, nós já falamos em nossa série expositiva em João que os evangelistas eles têm o seu modo inspirado pelo Espírito de organizar o seu conteúdo que Deus inspirou e deu a eles, não é? E Marcos, como vocês podem ver, ele começa o seu evangelho de uma maneira diferente do evangelho de João e do evangelho de Mateus. Porque ele tem fins bem claros, né? Ele está sendo discipulado pelo apóstolo Pedro. Então esse jovem João Marcos, ele escreve sob a direção e o discipulado do apóstolo Pedro, e ele tem o objetivo de alcançar os romanos. Tá? Ele tem esse objetivo de pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo aos gentios. Então ele tem toda uma maneira inspirada pelo Espírito de organizar o seu conteúdo. Ele tem um objetivo de apresentar Jesus Cristo como aquele grande servo-rei que vem, que sofre e se entrega pelo seu povo. Tá? Essa é a grande cristologia do Evangelho de Marcos. E vocês veem que ele já começa aqui, como nós lemos, dizendo que Jesus foi para a Galileia, falando e enfatizando um aspecto, segundo os seus objetivos, do início do ministério do Senhor Jesus Cristo na Galileia. Então, ele já demonstra que nessa região, e nós vimos, né, no Evangelho de João como essa região é importante, como o Mar da Galileia é importante, como eventos da vida de Jesus são importantes aqui. E nós vemos que João afirmando sobre a localização geográfica do início do ministério de Jesus, e ele traz uma informação muito importante aqui. Eu acho que vocês notaram, não é? Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Um problema anexo, que é sintomático àquele que nós falamos na introdução, é que se você sair na rua e perguntar para qualquer pessoa que se diga crente, e você fizer aquela pergunta que vocês, graças a Deus, não vão estar nas estatísticas, que eu vou mencionar agora, mas assim, 98,9% dos evangélicos não sabem responder uma pergunta simples. Qual que é a pergunta? O que é o evangelho? Eles não sabem. Isso demonstra o nível do que eles estão aprendendo, do que eles estão recebendo. Eles não sabem o básico, o que sustenta a fé deles. Se você for, então, para a cristologia, piorou. Eles não sabem quem é Jesus Cristo. Eles não sabem o que ele fez. Não sabem quem Deus é. Percebem? E eu não estou aqui falando que é necessário um conhecimento perfeito teológico para você ser salvo. Isso é gnosticismo, isso é heresia. Tá bem? Nós não precisamos ter um conhecimento exaustivo de teologia para sermos salvos. Isso é gnosticismo. Mas nós precisamos do básico. A salvação não acontece sem proclamação, e a proclamação não acontece sem um conteúdo sobre quem é Jesus Cristo, o que ele fez e por que eu preciso de um Salvador. Porque a minha condição exige que eu seja salvo. Porque a minha condição exige que as boas novas de Deus, o evangelho que é de Deus, que é aquela boa notícia de que Jesus Cristo, Deus homem, morreu e ressuscitou para perdoar pecadores e para justificar pecadores e que está intercedendo por esses pecadores e que voltará ainda sustentando esses pecadores para estar com ele para sempre. Por que eu preciso disso? E aí vocês sabem que vem a má notícia do evangelho, não é? Mas eu quero chamar a atenção de vocês que esse evangelho não é nosso. Esse evangelho é de alguém. E nós recebemos isso pela graça. E por isso que aquela atividade que vocês fizeram é muito importante. Por que é importante que a membresia de uma igreja local saiba o que é o evangelho?
Porque a igreja é guardiã do evangelho. Deus confiou o evangelho à sua igreja. Portanto, se eu começar a pregar e me desviar daqui nesse púlpito, vocês devem ser os primeiros a virem a mim com as escrituras nas mãos e dizerem: meu irmão, você está errado. Meu irmão, você está se desviando. Meu irmão, volte à sensatez. Se o André começar a se desviar, vocês são os primeiros. A igreja é a primeira a colocar a gente para correr daqui. Percebem? Porque vocês receberam o evangelho da graça de Deus. As igrejas locais receberam o evangelho da graça de Deus. A igreja deve pelejar pela fé que uma vez por todas foi confiada aos santos. A membresia de uma igreja local. É ela quem não ordena homens ímpios. É ela que vai examinar aqueles que estão se candidatando ao ministério. É a igreja que vai se aproximar desses homens para saber da fé deles, como que eles discipulam sua família, como que eles cuidam dos seus filhos, como que eles amam suas esposas. Porque o evangelho é o evangelho de Deus. Então nós não temos autoridade para, como o irmão André mencionou na EBD, a gente mudar algumas coisinhas aqui para entreter vocês. Nós nunca vamos fazer isso, meus irmãos. Nunca vamos fazer isso. De jeito nenhum, nós nunca vamos fazer isso. Nós nos adaptamos ao evangelho de Deus. Não é o evangelho de Deus que se adapta a nós. É o contrário. Nós nos submetemos. Então nós precisamos levar isso muito em consideração. Nós não podemos errar aqui. Se nós errarmos aqui, nesse fundamento, o edifício que vai ser construído vai ruir e não demora muito. Nós precisamos saber, meus irmãos, o que é o evangelho de Deus, porque assim nós conheceremos o próprio Deus e conheceremos a nós mesmos e saberemos quem nós somos. No versículo 15, nós temos o conteúdo do que o Senhor Jesus começou a pregar, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui eu vou precisar investir um pouquinho mais de tempo. E eu esqueci de colocar o cronômetro de novo. Nós precisamos tratar sobre isso. Nós não temos essa mensagem sobre arrependimento nos púlpitos nas igrejas. Nós não temos. Não temos. Depois você faz uma pesquisa no YouTube e veja quantas pregações você vai encontrar sobre a doutrina do arrependimento. Ou a doutrina da regeneração ou o novo nascimento. Essa é uma mensagem rara nos púlpitos evangélicos no Brasil. Portanto, nós precisamos considerar atentamente o que é que significa o arrependimento. Porque essa é uma marca distintiva de um verdadeiro crente, de um discípulo de Jesus Cristo. Nós temos diante de nós dois imperativos. Isso já nos mostra que, quando nós pregamos o evangelho a alguém, nós não fazemos convites. Nós precisamos queimar essa palavra do nosso vocabulário quando esse for o assunto. Não há convite. Não há convite, há uma ordem. Há uma ordem que é feita pelo Rei de todo o universo. O Deus homem, soberano, majestoso, sem igual, como nós temos visto. O Deus de Moisés, o Deus de Joel, de Amós, de Abacuque, de Sofonias. O Deus soberano, ele não convida, ele dá ordem. E a ordem dele é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não à toa nós lemos em Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, ordena aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Esse é um dos aspectos que nós precisamos enfatizar aqui. Lembre disso. Quando você for compartilhar o Evangelho, a partir de hoje, lembre que não é convite. É ordem. É imperativo. É uma ordem do Rei soberano, o legislador do mundo. Essa palavrinha que nós temos aqui, está traduzida por arrependam-se, ela tem o seguinte significado: experimentar uma mudança na estrutura mental e emocional. Então, em um dos possíveis significados dessa palavra, nós já temos a mente e o coração, o intelecto e o afeto envolvido no que envolve o arrependimento para com Deus.
também significa realizar uma mudança nos princípios e na prática. Reformar-se, arrepender-se, ser convertido. Esses são os possíveis significados dessa palavra em todo o Novo Testamento. Então, o arrependimento para a vida, o arrependimento para com Deus, significa que, pela graça do Senhor, é Ele quem opera isso em nós. Nós já vimos que é impossível para o homem que está morto em seus delitos e pecados, um homem deixado a si mesmo, a única coisa que ele pode fazer é rejeitar a Cristo e toda a sua vida, se ele for deixado a ele mesmo. Ele não tem nenhuma condição, ele não quer ir ao Senhor para ter vida, porque ele odeia o Senhor. O Deus verdadeiro, ele rejeita, ele odeia o Senhor. Então, por isso que quando o Espírito vem, a chamada externa do Evangelho, ela vem acompanhada dessa chamada interna, que é Deus abrindo o coração do pecador. Isso envolve uma ação direta e ativa e poderosa do Espírito Santo na alma desse pecador, e então ele experimenta uma mudança na sua estrutura de pensar. Ele muda o seu pensamento. Ele muda os seus afetos. E aí é onde nós precisamos entrar nas marcas desse arrependimento. Nós precisamos ir um pouquinho mais fundo, nós precisamos cavar um pouquinho mais para saber as marcas, características e essenciais desse arrependimento. Esse arrependimento, meus irmãos, não é um mero remorso pelo pecado. Não é simplesmente chorar pelo pecado, não é simplesmente lamentar pelo pecado. É muito além disso. Isso está envolvido em algum sentido? Sim, está, mas é muito além, é muito mais profundo, porque nós estamos falando de quando Deus dá vida a alguém que está morto. Lembra daquele exemplo das abelhas? Daquela abelha que está morta e aquela abelha que por algum momento está paralisada e ela vê o mel diante de si. Aqui está viva, voa no mel. Aqui está morta, nem se mexe, nem está morta. Ela está morta. Então, quando Jesus Cristo nos é dado pelo Espírito e a nossa alma é unida a Ele, o arrependimento, então, acontece. E aqui, então, nós temos um discípulo que se arrepende de verdade. E as marcas desse arrependimento, portanto, são, não necessariamente em ordem cronológica, mas uma ordem boa para a gente apresentar seria que esse pecador, ele começa, então, a ver o seu pecado. Sabe quando um peixe, ele não sabe que ele está na água. Ele nasceu naquele ambiente, ele está naquele ambiente, ele se sente muito confortável naquele ambiente. Porém, quando ele é retirado daquele ambiente, ele percebe que ele não consegue respirar naquele ambiente. Ele percebe que aquele ambiente é hostil para ele. Então ele percebe que alguma coisa mudou, quer dizer, ele foi tirado da água. Em outras palavras, quando o pecador recebe a vida do Espírito, quando ele é unido a Jesus Cristo, então ele recebe a luz do Senhor e ele vê os seus profundos pecados. Ele vê a sua miséria. Ele vê a sua plena desgraça. Ele vê os caminhos que ele está seguindo, os caminhos que ele está trilhando. E ele vê a boca do inferno escancarada para recebê-lo. E aí ele começa então a se desesperar. Porque à luz disso, ele não só está vendo os seus pecados, ele não só está contemplando a sua miséria, mas ele também está considerando a pessoa que ele está ofendendo. Que, portanto, agora faz sentido ele ser realmente condenado. Ele não mais nega a condenação. Pelo contrário, ele diz que a condenação sobre mim é justa. Quando ele vê isso, então ele se entristece pelo pecado. Os mártires cristãos derramam sangue pela glória do Evangelho. Um pecador arrependido derrama lágrimas de arrependimento. Ele se entristece. Mas não é uma tristeza qualquer, como nós mencionamos. É uma tristeza segundo Deus. Uma tristeza segundo o mundo vai te conduzir o caminho de Judas. Vocês lembram o que Judas fez? Judas traiu. E o que ele diz? Trair sangue inocente. Vejam as palavras de Judas. Notem o conteúdo da confissão de Judas. Trair sangue inocente. E ele volta. Veja, esse tipo de remorso leva-o a uma ação. Ele volta lá no Sinédrio, lá nos religiosos.
Aqui as moedas, vamos desfazer o que eu fiz. Não, o problema é seu. Se vira. Não queremos mais saber de nada. Acabou. O que Judas faz? Ele vai e se enforca. Essa é a tristeza segundo o mundo. Essa é uma tristeza que conduz você ao suicídio. A você arrancar a sua vida. Seja de maneira física, seja de maneira espiritual. Essa é a tristeza segundo o mundo. Essa não é tristeza segundo Deus. E eu espero que a sua tristeza, segundo o seu pecado, não seja uma tristeza segundo Judas. Não seja uma tristeza que simplesmente olha o pecado, vê a consequência do pecado, tenta fazer alguma coisa por isso e para aí. E você não avança. Porque a tristeza segundo Deus, ela vai conduzir você, assim, a olhar o seu pecado, a ver a sua miséria, a ver a sua desgraça, a ver a sua condenação, mas a tristeza segundo Deus também vai abrir os seus olhos para que você veja o Senhor Jesus Cristo. A tristeza segundo Deus escancara os céus, abre os céus. Porque ele abriu esse novo e vivo caminho, não foi? Ele penetrou os céus, Hebreus 4, 14 a 16, para que nós pudéssemos nos achegar ao trono de graça. Então, quando isso acontece, nós vemos o trono de graça. O pecador vê. Ele considera, então, Jesus Cristo a pessoa mais majestosa, a pessoa mais amável, a pessoa mais maravilhosa. E aí, então, ele vê que ele ofendeu o Senhor Jesus Cristo. Ele ofendeu a Deus. E ele começa a ver que o seu pecado ofendeu a Deus de tal forma que levou o Senhor Jesus à morte mais horrível, mais horripilante, a morte que nenhum filme que for feito consegue descrever. Não é possível colocar tamanho horror diante dos olhos. Foi a cena mais horrível, a cena mais maldita, em que o Deus se colocou em lugar de pecadores, como eu e como você. Então, essa tristeza segundo Deus mostra também Jesus Cristo. A tristeza segundo o mundo para na culpa do pecado e se enforca. A tristeza segundo Deus vê a miséria, vê a desgraça, vê a condenação, vê a maldição, mas vai além. Ela olha também e vê Jesus Cristo pronto a condenar esse pecador, mas pronto também a perdoá-lo e a salvá-lo somente pela graça. Essa tristeza, segundo Deus, a partir daí então, ela é interna. Ela não é um mero conformismo religioso externo. Eu vou colocar aqui nada contra, tá? Eu também estou usando, né? Vou colocar um terno, vou comprar uma roupa bonita, porque agora eu sou crente. E assim, uma dica boa para nós, escolha a sua melhor roupa para o dia do Senhor. Não estou dizendo que você está se vestindo mal, tá? Não é isso. Não é isso. Eu estou dizendo que esse é um bom método de ensino para os nossos filhos e para as pessoas ao nosso redor. É o dia em que eu vou me encontrar com o meu rei, com o meu redentor. Eu separo a minha melhor roupa, eu separo, não porque eu estou indo numa festa, não, mas é porque é o dia do Senhor. É uma festa, sim. É uma festa dos eleitos. É uma festa do povo da aliança. É uma festa em que eu vou celebrar que o meu Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou para me justificar de todos os meus pecados, para me libertar da escravidão do pecado, para me libertar das mãos do diabo, para me libertar da escravidão do império das trevas. Então não é uma mera reforma externa. Isso é moralismo. O moralismo não é cristianismo. A gente precisa separar as coisas. Moralismo é reforma externa, só. Sabe quando o Senhor Jesus olha para os fariseus e fala assim, vocês são sepulcros caiados? Vocês são cemitérios abertos, podres. Por fora vocês são maravilhosos. Vocês estão, top model, né? Como falo. Mas por dentro a alma de vocês é uma alma profundamente morta. Então a tristeza, segundo Deus, é uma tristeza interna. É uma semente que passa a germinar na nossa alma
ela é sincera, humilhante e confiante. Portanto, as reformas vão acontecendo naturalmente. Porque não é algo forçado. Não é algo que eu estou fazendo para ser aceito numa igreja reformada. Porque vocês sabem que existem isso também? Vocês sabem que tem pessoas que procuram igrejas reformadas, hoje em dia principalmente, querem igrejas reformadas para terem status. Tem isso, eu espero que não seja o seu caso. Eu e o André até agora não identificamos ninguém, por enquanto, para a gente exortar nisso, né? Tomara que a gente não encontre, né? E se for você, que você se arrependa agora, né? Porque a gente vai saber. Cedo ou tarde a gente vai saber. Né? Esse é um ponto importante, porque numa igreja saudável, onde o evangelho é pregado, o Espírito Santo, ele traz os pecados à tona. A gente não precisa forçar. Ele traz à tona. Para quê? Para santificar. Para que os membros de Cristo sejam lançados para fora? Não num primeiro momento. Se for um pecador obstinado, nós temos a disciplina eclesiástica para isso. Os irmãos já estão bem informados acerca disso. Mas não é para sair chutando o irmão e furando ele com a espada do Espírito, não. Nós vamos a ele primeiro para saber qual é a sua condição. Ele é um ignorante? Ele é um fraco? Ele está vacilando na fé? Qual é a situação desse irmão? Percebem? Então, isso é natural. Numa igreja, é engraçado porque em igrejas onde o evangelho não é pregado, quando surgem os pecados, o pessoal não sabe o que fazer, né? E agora? Para tudo. Aposenta o pastor, dá para ele um carro, mantém o plano de saúde e ele está cansado. Não se fala nisso. Não toca nesse assunto. É isso que se fazem por aí. Você nunca viu? Eu já vi isso acontecer. Coisas até piores. O evangelho não está lá. Mas onde o evangelho é pregado, sim, os pecadores são exortados a crescerem. Os ignorantes e fracos são chamados a crescerem, a ficarem fortes, para poderem ajudar e discipular outros irmãos. Numa igreja saudável, isso é tranquilo. Então, essa tristeza, segundo Deus, meus irmãos, ela é confiante. Aqui nós já estamos falando que a fé está operando do início ao fim, tá? É o Espírito que está operando isso na alma do crente. Nós estamos só enfatizando o que está acontecendo na alma desse crente, segundo as Escrituras. Mas isso aqui é impossível acontecer sem a ação do Espírito. Do início ao fim, é o Espírito Santo fazendo isso de maneira eficaz. Tá bem? Avançando aqui, então, esse arrependimento envolve confissão de pecado. Lembrem que Cristo não será doce enquanto o pecado não for amargo para as nossas almas. É engraçado que alguém que não é crente, ele pode até ter um vislumbre das suas maldades, não é? Ele pode dizer assim, não, realmente eu sou pecador, todo mundo é pecador, a gente precisa ser salvo, é verdade, eu sou mau, fiz isso, pensei aquilo. Mas é isso, sabe, irmão? Até chama de irmão, né? É isso e tal. Aí você fala assim, mas qual que é o seu pecado? Ele não sabe. Qual que é o seu pecado? Ele não sabe dizer. Não, eu sou pecador, de maneira geral. Eu sei. A Bíblia diz que todos pecaram, eu acredito nisso. Mas fale 3 pecados seus que você está lutando. Ou que você já venceu pela graça e você tem... Não tem. Então, essa confissão de pecados é uma confissão específica. Se o Espírito abrir os nossos olhos para nós vermos os nossos pecados e vermos Jesus Cristo, nós conseguimos ver, nós temos olhos agora para ver. Nós conseguimos dar nomes a esses pecados. Não é algo geral. Eu sou pecador, eu preciso ser salvo, eu creio em Jesus. Mas Jesus te salvou do quê? O que você fez de tão mal assim? Então é uma confissão específica, não é uma confissão geral. É uma confissão que afirma que a culpa é minha. Eu não passo mais a culpar terceiros por quem eu sou. Eu não culpo mais os meus pais, os meus vizinhos, os meus parentes, o pastor da antiga igreja. Não. Eu sou culpado pelo meu pecado. Esses aqui são os pecados. E tem outros ainda que eu nem sequer consigo mencionar, que eu não consigo pensar neles, mas os que eu consigo nomear e ver são esses aqui, ó. E são muitos. Então nós realmente assumimos a culpa do nosso pecado. Há uma firme confissão com santa resolução de não mais praticar esses pecados. Nós vemos a ofensa que o pecado é, a desgraça que o pecado é, a maldição que o pecado é. Nós não olhamos mais para eles assim, poxa, eu caí, eu pequei, eu fraquejei, Senhor me perdoa, e na semana seguinte eu estou de novo fazendo a mesma coisa. Não deve ser assim. Nós devemos ter uma santa resolução,
uma santa disposição, um santo planejamento para arrancar essa maldição das nossas almas e das nossas vidas. Não nos colocar em situações de tentação em que nós sabemos que nós vamos cair e nós tentamos a Deus quando fazemos isso. Nós não podemos brincar com isso, irmãos. Nós estamos considerando a seriedade desse arrependimento. Não é algo assim simples e que, tá bom, é como se eu tivesse esbarrado em alguém na rua e pedido desculpa e acabou, eu nunca mais vejo aquela pessoa. Não é isso. É ofensa a Deus, que é 3 vezes santo e que ama a sua justiça, ama a sua santidade. É ofensa ao nosso Redentor. Isso é o pecado. É uma desgraça, é uma afronta. Portanto, nós precisamos ser os mais resolutos e sérios possíveis em relação a isso. Há uma vergonha pelo pecado. Jesus passou vergonha, escárnio e dor por causa do pecado. Nós devemos nos envergonhar. Por que é que nós nos envergonhamos quando alguém descobre alguma falha em nosso caráter, algum desvio em nossa ética, alguma falha em nosso cristianismo e nós ficamos envergonhados e nós não ficamos envergonhados em pecar em secreto contra Deus? Ainda que nós não tenhamos lábios para confessar, meus irmãos, Deus tem olhos para ver. E Ele vê. Ele vê o que ocorre em secreto. Por que nós não nos envergonhamos quando pecamos em secreto? Sabendo que os olhos mais puros e santos estão sobre nós. E aí é onde as resoluções começam a ficar mais severas, porque há, portanto, um ódio contra o pecado. Você já ficou irado? Nervoso com alguma coisa? Com alguém? É mais ou menos isso, só que de maneira piedosa em relação ao pecado. É você ficar irado com o seu pecado. É você odiar isso que cravou o nosso Redentor na cruz. É nós verdadeiramente olharmos para isso com repulsa, com nojo. Orar a Senhor, me dê nojo pelo pecado. Senhor, me dê horror por esses pensamentos. Senhor, mata a inveja no meu coração. Mata a maledicência na minha alma. Senhor, me ajuda, Senhor. Por quê? Isso está acontecendo nessa alma. Porque ela agora não só sabe de maneira intelectual, mas ela, como nós vimos no nosso catecismo, ela apreendeu a misericórdia de Deus e ela viu que isso desonra a Deus. Que Deus não nos tratou segundo os nossos pecados como nós merecíamos. Então isso desonra a Deus. Então ela passa a desprezar isso. Porque isso despreza a Deus, isso provoca a Deus, isso ofende a santidade de Deus. Isso fez o nosso Redentor o maior motivo se fazer maldição em nosso lugar. Então, meus irmãos, aqui é onde nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de olhar para as nossas almas e ver como nós estamos em relação a isso. E perguntar como está o nível do seu arrependimento. Como está o seu arrependimento? Como está a prática da disciplina espiritual de você confessar a Deus os seus pecados? Quais pecados você tem visto? Você tem visto quanto isso desonra e afronta a Deus? Você consegue perceber isso, sua alma contempla isso. É por isso, meus irmãos, que o pastor Paul Washer falou, de maneira resumida, em uma frase. Eu não tenho o dom que ele tem de resumir isso em uma frase, vocês perceberam. Mas o que ele diz está resumido nisso tudo que a gente acabou de ver. Uma vida que não foi transformada não foi salva. Nós não estamos falando de perfeição, tá? Nós não estamos falando de perfeição cristã, que vai chegar a um nível da sua vida cristã, da sua maturidade, que você vai virar um anjo, que você vai virar um arcanjo. Seria bom se fosse assim, né? Mas não é, isso não vai acontecer. Mas nós estamos falando de crescimento. Pequeno, mas há crescimento. Pequenos crescimentos. E assim o Senhor vai. Como está isso? Como está a nossa alma diante disso? Deixa eu ilustrar aqui com uma história que, óbvio, é hipotética e não é verdadeira, né? Imagine que eu subi num prédio de 50 andares, fui lá no último andar e pulei de lá. Bufeteei no chão. E cheguei aqui para vocês e falei assim, pessoal, hoje foi difícil chegar aqui, eu cheguei atrasado, ainda bem que eu cheguei a tempo do sermão, né? Desculpa, eu tô aqui meio sujo, tá, meio rasgado. É que eu pulei de um prédio de 50 andares, né? E aí, nossa, meu irmão, mas tinha, sei lá, né, cama elástica, tinha alguma coisa lá, você foi caindo
Tinha, como é que é? Varais lá, e você foi caindo, né? As roupas foram... Não. Eu esbufetei no chão. Você vai olhar para mim e vai dizer assim, você tá louco. Você pulou de um prédio de 50 andares e você só está assim com um arranhãozinho no blazer? Você está louco. Você é um mentiroso. Meus irmãos, da mesma forma, quando nós falamos que somos crentes e não há arrependimento nas nossas vidas, nós estamos mentindo. Nós estamos mentindo. Nós estamos mentindo para todo mundo e para nós mesmos. É por isso que é bem aqui, na doutrina do arrependimento, que muitos cristãos ou ditos cristãos não passam. Eles não passam nesse teste, porque eles nunca sequer ouviram falar que eles precisariam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos, como igreja local, nós precisamos fazer uma autoanálise nas nossas almas, analisar as nossas almas diante do Evangelho, para saber se o nosso arrependimento é um arrependimento para com Deus ou é um arrependimento carnal, formal, mero formalismo. Nós precisamos saber. Precisamos saber se há graça evangélica no nosso arrependimento ou se não há graça nenhuma e nós estamos nos enganando. Avançando, meus irmãos. A segunda marca de um discípulo de Jesus Cristo é a proclamação. Então lembrem da nossa afirmação teológica que Jesus Cristo é quem chama e forma os seus discípulos. E eles, portanto, têm marcas essenciais. O arrependimento é a primeira marca essencial de um cristão verdadeiro. A segunda marca é a proclamação, que é de onde, vejam, se eu não tenho o arrependimento genuíno acontecendo, falar sobre proclamação é estranho. É estranho para pessoas mesmas que pensam que são cristãs falar sobre o Evangelho. Então, vamos ler os versículos 16 e 17. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É interessante nós observarmos aqui que o Senhor Jesus não chama esses homens para aceitarem o Senhor como o seu Senhor e o Salvador de seus corações. Vocês repararam aqui? Jesus não chega lá, ô pessoal, me aceita aí como o Senhor e Salvador e venha após mim se vocês quiserem. Ele não fala isso, ele dá uma ordem. Ele fala, venham. Eles vão. Eles falam, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E esses homens vão. E esses homens seguem. E esse é o chamado que nós chamamos de externo, acompanhado do chamado interno, não é? É aquele chamado externo do Evangelho, acompanhado pelo pregador eficaz e irresistível, que é o Espírito Santo, e ele então traz esse pecador a Jesus. É isso que está acontecendo aqui. Notem que o Senhor Jesus, meus irmãos, ele não chamou os doutores e os mestres da lei para serem seus apóstolos. Ele poderia ter ido a Nicodemos, a Caifás, ao Sinédrio, né? Até mesmo o próprio Paulo, nesse sentido aqui, né? Ele vai a Paulo depois, mas ele poderia ter chamado a alta cúpula, Gamaliel e etc. Né? Não, ele chama homens simples. Os seus discípulos são homens simples, são mulheres simples, que ele chama para si para começar o seu reino. Ele chama aqueles que para o mundo são insignificantes e desprezados e que nada são, para reduzir a nada aqueles que são. 1 Coríntios 1, 28. Então, o Senhor chama esses homens simples, até mesmo assim, não tanto eruditos, não é, mas conhecedores da lei, conhecedores das promessas e das profecias, e chama esses homens. E diz que vai fazer algo com esses homens. Fazê-los pescadores de homens. Em outras palavras, o nosso chamado ao discipulado do Senhor não é um discipulado inativo, apático. Nós não estamos aqui esperando o Senhor vir, não é? O Senhor vai voltar e, puxa vida, tá tudo uma desgraça, tá tudo muito ruim. Putz, mas o Senhor está voltando. Ele nos chama a ir e pregar o Evangelho. Nós somos pescadores de homens e a nossa doce esperança repousa não em nós, não na nossa boa oratória, na nossa boa teologia, repousa naquele que tem todo o poder aonde? No céu e na terra. É no poder dele, na glória dele, no poder da glória da majestade de Jesus Cristo que nós vamos às nações, nós vamos aos homens e chamamos esses homens e convocamos esses homens a se arrependerem. Satanás está preso. Não tem mais poder para impedir o avanço da igreja. A igreja vai, a igreja tem poder, o Espírito nos foi dado.
O que é que nos impede? Ah, não, Léo, mas eu não sou evangelista. Você está me dizendo que o Senhor chamou você à fé e Ele falhou em formar você pescador de homens? Que Ele falhou em dar o Espírito a você e dar ousadia a você? O Espírito que não é um espírito de covardia, mas é um espírito ousado, que vai e proclama as glórias e as maravilhas desse reino da luz. Então, meus irmãos, nós precisamos levar isso um pouco mais a sério. Ser pescador de homem não depende da sua vontade. Não depende da minha vontade. Ai de mim se não pregar o evangelho. Esse ai é uma expressão, é uma partícula de juízo severo. Ai de mim se não pregar o evangelho. Se Jesus Cristo o chamou à fé, você é devedor a gregos e a judeus e a todos, e eu também. Devedor do quê? Da graça do evangelho. As pessoas precisam ouvir dos nossos lábios o poder do evangelho, a graça do evangelho. Elas precisam ouvir o verdadeiro evangelho. E Deus plantou você em lugares que eu não vou chegar. Deus plantou você providencialmente, soberanamente, em lugares em que nenhuma outra pessoa vai chegar. É você. A mensagem é direcionada a você. É para você mesmo. Você nasceu numa família específica, com pessoas específicas, com pais específicos. Está em uma formação específica, está em um trabalho específico, tem uma profissão específica. Isso não é obra sua. É a providência soberana de Deus guiando todas as coisas e movendo todas as coisas e chamando você ao despertamento. Acorda! Acorda! Não é sobre você. É sobre como Jesus Cristo está soberanamente guiando a história do mundo e usando você para que o seu reino avance. É sobre isso, meus irmãos. Homens fracos, homens débeis, mas que o Senhor chama para si, salva e os usa para a sua glória. Por isso que o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, uma vez falou em um dos seus sermões, um homem que foi verdadeiramente salvo, ele deseja que outros sejam salvos. Alguém que experimentou esse arrependimento evangélico na sua alma, que é o bem mais precioso, é o deleite da nossa alma, ele quer que outros experimentem isso também. E ele ora ao Senhor por esses homens, ora ao Senhor por ousadia, ora ao Senhor para que o Espírito venha e o fortaleça, e dê graça, e dê estratégia, e dê textos bíblicos. Sabe, meus irmãos, é exatamente isso. Avançando para o nosso terceiro ponto. A terceira marca, portanto, de um discípulo de Jesus Cristo é a entrega. Então nós vimos que há o arrependimento, a proclamação e agora a entrega. Então vejam o efeito dominó, né? Versículos 18 a 20 nós lemos o seguinte, ó. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pois mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Notem o deixaram imediatamente. Deixaram imediatamente e o seguiram. Os eleitos de Deus, eles têm duas marcas. Uma marca na sua orelha. Eles ouvem a voz do bom pastor. A segunda marca é no seu pé. Eles ouvem a voz do bom pastor e seguem o bom pastor. Essas são as duas marcas dos eleitos de Deus. Eles têm aquilo que nós já falamos, aquela confiança amorosa, né? Aquela fidúcia, que é aquela confiança que realmente olha para o Senhor, como André, Pedro, Tiago e João aqui viram nele e confiam nele. É um chamado que eu sei quem está me chamando. E eu me entrego completamente, sem reservas, a quem está me chamando. Deixa eu dar um exemplo. Pense em alguém, para os maridos, para os cônjuges é mais fácil, né? Mas pense em alguém que você confia, que você ama.
E agora imagine esse alguém chamando o seu nome e dizendo, vem aqui. Bem simples mesmo. Você seria louco de evitar o olhar? Você seria louco de ir? Pois não. Estou aqui. Você imediatamente vai. Você se entrega sem reservas. Porque você sabe quem está te chamando. Com o Senhor Jesus é assim. Uma alma que foi iluminada pelo Espírito, ela passa a considerar aquilo que John Owen falou. Os santos deleitam-se em Cristo. Jesus Cristo é sua alegria. Jesus Cristo é o seu deleite. As coisas estão caindo, desmoronando, os problemas estão lá. Você está no meio do furacão, o furacão joga você de um lado para o outro, você está todo machucado, mas você está se deleitando em Jesus Cristo. Antes de você levantar com a sua justiça própria e dizer, Senhor, por que é que eu estou padecendo por isso? Por que é que eu tenho que passar por isso? Você está dizendo assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor padeceu coisa muito pior. Senhor, muito obrigado, porque eu merecia algo 1000 vezes pior do que isso. Mas obrigado, porque eu consigo me identificar com o Senhor. E sei que qualquer sofrimento que eu passar, não é nem 1% daquilo que o Senhor passou para resgatar a minha alma e o seu povo. E eu te agradeço, que o Senhor passou por isso em meu lugar. O Senhor me salvou, o Senhor me justificou, o Senhor está me guiando ao longo desses anos. Podia ter me fulminado, podia ter acabado comigo, podia nem ter me trazido à existência, mas o Senhor tem cuidado de mim todo esse tempo. Só uma coisa eu te peço, continue comigo. Me dê fé para que eu não blasfeme contra o seu nome. Me dê essa esperança, essa confiança, para que eu não me desespere, Senhor. Ele é a alegria, a coroa, o regozijo, a vida, o alimento, a saúde, a força, o desejo, a justiça, a salvação e a bem-aventurança deles. Meus irmãos, alguém assim olha para Jesus Cristo e diz, Ele é tudo para mim. Ele é tudo que eu tenho. Eu não tenho mais nada. Ele é a minha esperança. Nele eu confio. Portanto, a Ele eu me entrego. Vamos caminhar para o final. Eu gostaria de ilustrar isso com uma história. Essa é verdadeira, tá? A outra eu tirei da minha cabeça. Essa aqui é verdadeira. Os irmãos Morávios. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre eles. No leste da Índia, existe uma ilha. O dono dessa ilha era britânico e ele tomou uma floresta africana e todas as pessoas que estavam lá, cerca de 2.000 pessoas, ele transformou essas pessoas em seus escravos. E essas pessoas iam morrer sem nunca ouvirem falar do Evangelho da graça de Deus. Então, 2 jovens moravianos, de aproximadamente 20 anos, ouviram sobre essa ilha. Os morávios, eles eram, antes que eu esqueça, cristãos protestantes que viveram ali no século XVIII, muito conhecidos por evangelização e tudo mais. Então, esses 2 jovens ouviram sobre essa ilha. Eles fizeram contato com o dono dessa ilha. E ele disse assim, Senhor, tudo bom? Então, queria saber se nós podemos ir aí falar do Evangelho da graça de Deus para os escravos e etc. Tudo mais. A resposta foi, nunca. Vocês nunca vão pisar aqui para falar sobre essas coisas. Nunca. E ele é ateu, tá? O que eles fizeram? Eles então pensaram em uma estratégia. Presta atenção nisso, jovens solteiros. Para vocês acertarem o foco de vocês. E nós casados também, né? Eles então voltaram a esse homem. E disseram assim, olha, me diz uma coisa. Nós não podemos ir aí, né? Não. Mas e se nós formos como escravos? Será que nós poderíamos ir? Como assim? Se nós formos como escravos. Nós vamos te servir, você será o nosso Senhor. Se vocês quiserem vir, aí é com vocês. Mas não vou pagar nada, vocês dão um jeito de vocês aí de vir. Beleza. Eles foram, se despediram da família e se entregaram ao Senhor aqui nessa missão. E foram.
E foram. Esses 2 jovens foram lá, como escravos. Abriram mão de suas vidas. Se entregaram totalmente ao Senhor. Sem reserva nenhuma. No momento em que eles estavam saindo de onde eles estavam na ilha, no barco deles, os 2 com lágrimas nos olhos e disseram o seguinte: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. E eles ficaram conhecidos também por essa célebre frase: eu estou convencido que não devo orar se não estou disposto a ser a resposta pelo que estou orando. 2 jovens de 20 anos, certos de quem era o seu Senhor, certos de que eles não consideravam as suas vidas como preciosas a si mesmos, foram e se entregaram ao Senhor. Essas marcas que nós vimos podem ser encontradas em sua vida? O arrependimento, a proclamação, a entrega. Essas são as marcas de um discípulo de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê graça para refletirmos mais sobre isso e examinarmos as nossas almas. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Ó Pai, te agradecemos pela doce e amorosa exortação da Tua palavra. Rogamos a Ti, Senhor, que sonde nossas almas e nos conduza, Senhor, pelo caminho reto. Conceda arrependimento verdadeiro àqueles que seguem duros e obstinados, Senhor, em seus pecados. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, firme os passos em consolos celestiais pelo Teu Espírito àqueles que realmente creem no Teu Filho Jesus. Ó Senhor, que essas marcas de um verdadeiro crente, de um verdadeiro discípulo, de um verdadeiro cristão, sejam cada vez mais evidentes na nossa vida, na vida da Tua igreja, na vida do povo que o Senhor, ó Cristo, comprou com o Teu próprio sangue para a glória do Pai. Ó Pai Santo, nós oramos assim no Teu Filho Jesus. Amém e amém.